Saudações, amigos do canal Agartha. Não deixa de ser pertinente perceber que a última sub-raça área relacionada à América do Sul e destinada à atual transição final das coisas para a grande raça seguinte, segundo a própria teosofia, tenha na realidade raízes ainda no seio do próprio velho continente, configurando assim uma autêntica ponte histórica estendida por sobre os oceanos, e coincidindo ademais com o próprio simbolismo da Era de Peixes. Uma raça raiz tem 5.000 anos em diversos calendários tradicionais, dotados de todos os elementos espirituais e sociais que embasa a ideia tradicional de raça, e ainda confirmados pela percepção dos ciclos culturais e econômicos da humanidade aferidos pela ciência. Tem-se daí a divisão deste ciclo em 7 sub-raças de 700 anos, quando a humanidade recebe inclusive o influxo espiritual de uma nova religião, destinada a impulsionar uma dada etnia, por assim dizer, a partir da manifestação de um avatar ou de um avatar menor, coisa que é praticamente garantida então pelas combinações dos ciclos das evoluções das diferentes hierarquias. Estas hostes de seres divinos atende, pois, pela hierarquia setenária conhecida nos mitos criadores, refletindo-se da mesma forma na manifestação dos 7 sábios que encarnam na ocasião das transições dos ciclos raciais. E neste caso, o subciclo ário derradeiro teria início no século XIV d.C., um período florescente da humanidade, espiritual, cultural e politicamente. Tudo isto e muito mais veremos neste vídeo, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Temos demonstrado que, seguindo o mito do descanso divino no 7º dia, a chegada do 7º momento racial representa uma missão de resgate das coisas do todo racial, quando as energias começam a se mobilizar, pois, nesta direção. O alcance de uma condição de civilização plena, naquele apogeu da Idade Média, implica que os signos e valores universais da civilização estavam sendo resgatados então, após todo um milênio de esforços de renovação. A organização de uma força de cavalaria tão poderosa apenas testemunhava nessa direção. E há que notar, pois, todo o rico simbolismo que comporta a cruz de cavalaria ou dos cruzados, com suas variantes. Basicamente, as cruzes de cavalaria são uma adaptação da cruz beneditina, do patrono da primeira das ordens de cavalaria, a dos hospitalários. São Bento, o criador dos mosteiros cristãos, inspirou-se para isso na tradição dos padres do deserto, que vagavam pelos desertos egípcios a partir do século III. Ao mesmo tempo em que devemos ver nos emblemas cruzados, modo geral, uma forma de pirâmide aberta, tal como uma forma de calendário exaltando os triângulos dos quadrantes sazonais ou zodiacais. Neste símbolo tem-se, pois, um resgate dos valores ários originais, com todo o seu próprio universalismo, quando a ideia da quinta essência, alusiva à maestria do conhecimento, colocou as bases da civilização superior, a partir da conquista do adeptado por parte daquela hierarquia próxima que custodia a evolução da humanidade, passando desde então a orientar os seus discípulos também pelos caminhos das harmonias superiores. É, enfim, o esforço da coordenação evolutiva das forças humanas ou zodiacais a partir de um núcleo central superior. E, inclusive, tal como havia as 3 pirâmides arquetípicas em torno da cidade do Sol para representar a importância da tríade nesta raça, também houve 3 grandes ordens medievais de cavalaria, a saber, a Ordem de Malta, ou Hospitalários, a Ordem dos Templários e a Ordem dos Teutônicos, cada qual ostentando inclusive um específico simbolismo em relação aos chamados 3 mundos de esforços humanos, que são os planos de evolução da humanidade em seu próprio nível, donde os 3 triângulos da árvore sefirotal, encimados ainda pela tríade oculta Ain, para representar a futura evolução quaternária das raças, completando assim o plano de evolução da presente ronda mundial.
tal coisa tampouco deixa de estar representada na predominância étnica das três ordens, a partir do grande triângulo centro-europeu que reúne Itália, França e Alemanha, abrigando então a Suíça no seu núcleo como uma verdadeira agartha europeia. Tudo isto velava, pois, e de certa forma, um legado secreto da hierarquia atlante, simbolizado nas pirâmides escalonadas que vinham aparentemente dos sumérios, e que influenciou o primeiro grande experimento egípcio com a pirâmide de Djoser, que detalha a evolução racial, no caso, os padrões da raça final ou pós-ária, pelo padrão cúbico 4-6, na forma de uma pirâmide dupla superposta ao modo das pré-colombianas. Neste aspecto, a raça ária seria uma ponte entre a hierarquia atlântico-quaternária com a futura humanidade, também quaternária, das Américas, para receber esta, já como raça, o dom da iluminação superior de posse dos mestres atlantes. O próprio simbolismo da cavalaria também mereceria ser explorado, porquanto não raro o cavalo seria envolvido nos grandes mitos solares ários. O cavalo terminou por se tornar sabidamente um símbolo complexo do próprio iniciado ário, seja enquanto veículo para a ação de forças superiores, ou pelo próprio brio que o cavalo demonstra em ação. Só que agora este iniciado servia à vontade de Deus manifesta pelo Papa entronizado, e não pelo faraó, como nas origens árias da civilização. O nosso propósito, porém, é analisar a gênese deste último subciclo racial de transição, e de origem ainda inteiramente europeia, porém voltando-se cada vez mais, com o passar dos séculos, para o Novo Mundo. E neste sentido, a própria Idade Média já seria um novo ápice da quinta raça, inclusive neste contexto centenário, literal, de restauração. Naturalmente, havia atividades importantes nas próprias Américas então, ainda que, a olhos vistos, muita coisa começara também a adormecer naquela região. Desde o século IX, os maias haviam começado a abandonar as suas cidades, colocando em xeque a própria ideia de civilização na região do Anahuac. Numa ótica mais puramente área, porém, devemos observar os próprios acontecimentos europeus da época. Era então o auge da Idade Média, e as cruzadas estavam se encerrando no Oriente para uma cristandade derrotada, restando todavia esperanças das antigas frentes ocidentais. Como na crise de um matrimônio, várias forças se dividiram no coração da Europa. Os novos protagonistas estariam agora mais concentrados no poente continental, para onde se voltavam doravante as forças da cavalaria. Com a perseguição da Ordem Templária, a Igreja e a França passaram a ser vistas com suspeição, como ingratas e traidoras, ainda que boa parte do patrimônio templário tenha ido para a Ordem dos Hospitalários. Com efeito, os cruzados já não necessitavam dessas forças históricas. Há tempos que se identificavam já com uma nova alma nascente, o espiritualismo ou a religião do Espírito Santo, síntese do franciscanismo com o joaquinismo milenarista, e do que a Igreja também suspeitava ou combatia. Sua grande inspiração era, pois, o próprio Poverello, um espírito livre que se tornara nobre por opção e depois religioso por vocação, cativando assim a própria nobreza em massa para o novo credo que prometia resgatar a pureza da fé. Houve inclusive uma famosa ocasião em que São Francisco se dirigiu ao Oriente apenas para desafiar a fé dos pagãos. Certamente este seria o avatar menor destinado ao turbulento período, quando a Igreja assomava como um poder mundial e a religião corria o risco de perder a sua pureza e singeleza essencial. As ordens contavam ademais com coroas receptivas a estes novos credos no Ocidente. As ordens cavaleirescas muitas vezes contribuíram nos esforços da Reconquista, nascendo daí os países ibéricos, a começar com Portugal, o grande país amigo do joaquinismo, depois ainda nutrido pelo sebastianismo. Por vezes, a Reconquista é incluída nas Cruzadas, que neste caso terminariam em 1492 com a queda de Granada para os reinos cristãos, encerrando um processo de 800 anos de esforços,
sendo os 500 finais quase ininterruptos. Eis que a data em questão é duplamente simbólica, por coincidir com a chegada de Colombo às Américas, patrocinado pelos mesmos reis que conquistaram Granada. A fortuna parecia voltar a sorrir nos horizontes de uma Europa enfim vitoriosa. Não havia dúvidas, pois, que o eixo das coisas mudava em definitivo para o poente. Uma vez organizadas, essas nações tiveram forças para se lançar a novas aventuras, a começar pela África. Os planos eram todavia ambiciosos, nada menos do que explorar os mares do mundo, e de uma forma como ninguém jamais havia tentado até então. As Américas, ainda desconhecidas ou pelo menos pouco valorizadas, por serem consideradas um território ainda virginal e repleto de povos hostis refratários ao trabalho produtivo, entrou, no primeiro momento, como coisa menor ou casual. Não obstante, as coisas logo se reorganizaram pela percepção da verdadeira extensão das terras, tal como a descoberta das minas e o uso do tráfico negreiro para explorar o território. Os cruzados possuíam já grande familiaridade com as artes da navegação, adquirida especialmente em função dos seus contatos ostensivos com os árabes durante os séculos de experiência que acumularam na Terra Santa. Verdade que um novo desafio se implantava agora. Já não se tratava da navegação de baixo calado que conheceram nas águas tranquilas do mar Mediterrâneo, de modo que tardaria um bom tempo até surgirem as caravelas capazes de singrar os oceanos bravios. Para fazer frente a este grande desafio, os novos cruzados lançaram mão, a pedido dos seus protetores ibéricos, de todos os recursos possíveis sobre as antigas artes da navegação. Investigaram, assim, antigos mapas e lendas sobre possíveis terras havidas para além das colunas de Hércules, a fim de lançarem-se nessas novas aventuras com um mínimo de segurança. Há quem diga que as terras brasileiras já eram do conhecimento dos portugueses antes da descoberta oficial de 1500, quando Cabral teria passado por ali apenas para oficializar os direitos de Portugal, aproveitando para batizar a terra com o nome da cruz que carregava as suas caravelas, considerando que Colombo havia começado então a descobrir as Américas, trazendo, aliás, outro importante símbolo de renovação no seu nome, para indicar que a missão tinha como impulsionador o próprio Espírito Santo. Em breve, o Novo Mundo se tornaria o grande alvo da cobiça europeia, que buscaria assim dividir entre si as novas regiões. E os estandartes e cruzes das caravelas não deixavam dúvidas do que se tratava. Eram ainda os mesmos cruzados que persistiam nas suas lutas, agora travadas, porém, mundo afora, para conquistar novas terras para a cristandade. E quando chegaram ao Brasil, logo batizaram as terras descobertas com o nome de Vera Cruz, em homenagem à nova cruz que adoravam, ainda que as pressões da Igreja fizeram depois mudar o nome para Santa Cruz. A Igreja passou então a apoiar essas novas iniciativas que prometiam uma vigorosa expansão da fé, concedendo aos países ibéricos todas as descobertas feitas e ainda por vir, segundo os termos do Tratado de Tordesilhas de 1494. Naturalmente, isto eriçou o pelo das outras nações, e o grande cisma veio quase como em resposta. Em 1517, Lutero publica as suas teses e lança uma sombra sobre o futuro da instituição. Naturalmente, a Igreja não cruza os braços ante o novo contestador e começa a organizar a sua contra-reforma, encontrando em Espanha mesma uma ordem de inspiração cavaleiresca para colocar à sua frente a Companhia de Jesus, como uma espécie de quarta grande ordem cruzada a serviço da Igreja. Como seria realmente o nome apropriado para uma quarta ordem? Os jesuítas e o quaternário, Jesus e sua cruz. Criada com efeito sob o espírito cruzado de servir na Terra Santa, a ordem logo seria recrutada para amparar os trabalhos de catequização no Novo Mundo, juntamente com os franciscanos, com quem dividiriam os esforços de criação de várias missões indígenas, especialmente na América do Sul. E a partir deste momento, a oculta linha Atlante, que vinha influenciando fortemente a história área a partir da Era de Peixes,
começa a se evidenciar então nas adaptações realizadas para tratar das coisas do Novo Mundo. Através dessas reduções indígenas, os jesuítas conseguiram arregimentar as forças autóctones mais produtivas do Novo Mundo, seja em termos de produção de alimentos, como de manutenção de forças bélicas a serviço da coroa espanhola. Os guaranis eram a única grande nação adaptável a um estilo de vida laborioso e ainda receptiva ao modelo de religiosidade cristã. Daí haverem se tornado um alvo preferencial dos ataques dos brasileiros assim que as fronteiras dos impérios se tornaram diluídas. A pirataria escravagista era muito mais barata do que trazer negros da África, além de debilitar esta fonte produtiva e militar do inimigo. O sucesso deste empreendimento, que levava inúmeros elementos barrocos e renascentistas para o novo continente, inspirou nos autores iluministas a ideia do bom selvagem. E assim se incrementou a ideologia liberal que focalizou os seus esforços especialmente na América do Norte e na crescente laicização da Europa. Alguns capítulos da maçonaria adotariam a ideia da vingança templária para promover suas lutas liberais contra as coroas e a Igreja Católica conservadoras. A crise desencadeada na Europa com os processos da conquista cindiram o velho continente, coisa que se refletiria diretamente, então, na própria colonização do Novo Mundo. As esperanças da Igreja foram cada vez mais se transferindo para os novos territórios, onde a catequização seria então incrementada e até reforçada pela Santa Inquisição. Eis o que podemos observar historicamente, pois, naquele heróico princípio das coisas, como a forja da sétima subraça, o encontro dos dois hemisférios do globo, a própria reunificação do mundo. Tal como o papel quase onipresente que os cruzados, as ordens de cavalaria, tiveram no começo deste grande trabalho. São Francisco encarnaria aquela energia de Ashram destinada a fundamentar a espiritualidade desta sétima subraça ária. Considerado muitas vezes como um segundo Cristo, o trabalho do mais popular dos santos personificou a função de restauração do todo e das origens, característico deste período racial de conclusão, especialmente em relação à missão do Cristo, porém com uma nota naturalista moderna e universal importante. O franciscanismo revelou-se, no primeiro momento, como uma espécie de religião da cavalaria, e portanto da nobreza, nutrido devidamente pelo elemento profético e intelectual de Joaquim de Fiore. E como tal, foi levado para o Novo Mundo, onde ainda hoje persiste a tradição popular do culto do Divino Espírito Santo, devidamente ornado pelos mitos da cavalaria, mais especificamente em torno da Reconquista, batalhas contra os mouros, gestas de Carlos Magno, etc., e onde, afinal, se pôde realmente celebrar as almejadas vitórias, ao contrário do que acontecia na caótica frente oriental. As ordens internacionais de cavalaria encarnariam, por sua vez, desde o começo, e na menor das hipóteses, um elevado ideal ário de nobreza e de sincretismo espiritual, também se diria sinárquica. Foi o período, enfim, do cavaleiro-monge e do monge-cavaleiro. A Ordem dos Templários, em especial, que foi uma das primeiras ordens a ser criadas com expressos propósitos militares, alcançaria um universalismo raramente observado, de sétima subraça ecumênica, portanto, protagonizando, de resto, um corpo de esforços que alavancaria a seu tempo toda uma integração planetária, como a confirmar a sua excelsa vocação global. Quer dizer, os cruzados não apenas ajudaram a formar uma nova identidade ibérica cristã, como também, mais tarde, e a partir dali mesmo, começaram a desbravar os mares para encontrar novos territórios para a fé. Já no palco do Novo Mundo, território final da transição racial, e preparando as coisas dos tempos vindouros, estas duas grandes correntes históricas, de raiz ora mais hierárquica e ora mais racial, reuniram-se para cuidar dos sincretismos culturais e da miscigenação racial necessária na forma das ordens franciscana e jesuíta, com suas missões indígenas e demais esforços educacionais e catequéticos. Apesar da forma trágica como as coisas aconteceram,
a raça negra também foi levada a participar deste processo, e não se poderia realmente imaginar uma renovação mais profunda e acabada das coisas sem ela. As guerras guaraníticas, em meados do século XVIII, levam, porém, à expulsão dos jesuítas da América do Sul, e com isto os templos começam a se afastar cada vez mais do espírito templário original. Desde o esplendor das catedrais na Baixa Idade Média, vários impérios se sucederam no coração da Europa, cada vez menos celestiais e mais terrenos, inclusive disputando entre si o poder mundial, até que o eixo do poder pendeu definitivamente para o Novo Mundo, onde bem ou mal se mantém desde então consolidado, trazendo os sinais da renovação das coisas, apesar de longe, todavia, daquilo que se possa desejar como uma restauração da sinarquia. Naturalmente, os esforços prosseguem, e a herança cruzada tem muitas vertentes na história. Poderosas sementes ficaram plantadas, forjando mitos e referências, influenciando os rumos do novo continente. O idealismo cruzado seguiu despertando mentes e corações mundo afora, de forma muitas vezes insuspeita, mas certamente sempre plural, como era da sua própria natureza. Cada vez que fazemos o sinal da cruz, podemos estar como que vestindo a armadura dos cruzados, para enfrentar a um mundo hostil em relação à sagrada unidade das coisas. Consta que, em 2009, a Companhia de Jesus era o instituto religioso masculino mais numeroso da Igreja Católica. Pouco depois, a ordem conseguiu projetar o seu primeiro Papa, e de idêntica inclinação franciscana. Com um pouco de boa vontade, podemos até dizer que hoje um novo cruzado senta no trono de São Pedro, e a data em que isto aconteceu tampouco deixa de ser extremamente simbólica. 2013 representa o ano zero da nova era solar ou da sexta raça raiz, o sexto sol dos maias. Os ventos da história parecem às vezes soprar lentos, mas não podemos negar que eles sopram. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.